Boa noite, meus queridos irmãos, meus amigos, aquelas pessoas mais próximas que eu conheço, até algumas mais distantes, que já me pediram o link adiantado desse vídeo. Bom, eu tenho uma meditação, uma reflexão para fazer nessa noite aí, antes de dormir, já está um pouco tarde. Uma reflexão ali do livro de Daniel, capítulo 2, no verso 48, que diz assim, ó: Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como fez também, o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Interessante, né? Continuando aqui, a confissão de Cristo, ela significa algo mais do que dar testemunho numa reunião de oração, né? Daniel, por exemplo, aqui ele é um exemplo para os crentes quanto ao significado de confessar a Cristo, né? Ele ocupava uma posição responsável, assim, de primeiro-ministro no reino da Babilônia, né? E havia os que tinham inveja de Daniel entre os grandes homens da corte, os quais queriam encontrar alguma coisa ali contra ele para poder acusá-lo perante o rei, né? Ele era, porém, um estadista fiel e não podiam encontrar ali nenhum defeito ali na sua vida, né, e no seu caráter. E disseram, pois, então, esses homens assim, ó: nunca acharemos ocasião alguma para acusar Daniel, né, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Lá em Daniel 6:5, né? E, no entanto, eles concordaram. Portanto, impedia-lhe que o rei fizesse um decreto que ninguém, por espaço de 30 dias, poderia fazer alguma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser ao rei. E que se alguém desobedecesse a esse decreto, fosse lançado na cova dos leões. Curioso, né? Será, porém, que Daniel deixou de orar porque esse decreto entraria em vigor? O que vocês acham? Bom, a princípio não. Esse foi precisamente o tempo em que Daniel ele necessitava de orar, né? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Está lá em Daniel 6:10. Daniel ele não procurou esconder a sua lealdade a Deus. Ele não orou em seu coração, entende? Só para si, mas em alta voz, com a janela aberta na direção de Jerusalém, ele fazia as suas petições ao céu. Então nós podemos saber que se na nossa vida, se a nossa vida está escondida com Cristo, em Deus, quando formos levados a julgamento por causa de nossa fé, Jesus estará conosco. Concordam? E quando levados perante governadores e dignitários para responder por nossa fé, é o Espírito Santo do Senhor que nos iluminará o entendimento, de modo que sejamos capazes de dar testemunho para a glória de Deus. E se formos chamados a sofrer por amor de Cristo, seremos capazes de ir para a prisão confiando nele como uma criancinha confia em seus pais. Agora, meu querido irmão, esse é o tempo de você cultivar a fé em Deus. Amém?
Tenha uma boa noite. Fica aqui a nossa reflexão por essa noite. Amém.